Em 1827, as meninas brasileiras são liberadas para frequentar escolas. 1879, as mulheres do Brasil podem ser aceitas em faculdades. Em 1910, é criado o Partido Republicano Feminino, que luta pelo direito ao voto para mulheres. Antes mesmo da conquista do voto, em 1928, na cidade de Lages, Rio Grande do Sul, é eleita a primeira prefeita brasileira. E em 1934, as mulheres finalmente conquistam o direito de votar. 1977, a lei do divórcio é aprovada. 1979, as mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. E no ano seguinte, em 1980, elas passam a ser aceitas nas Forças Armadas Brasileiras. Em 1983, a Câmara Municipal de Botucatu tem pela primeira vez mulheres em seu quadro de vereadores. A cidade elegeu logo 2. Em 1985, é criada no Brasil a primeira delegacia da mulher. E mais de 20 anos depois, em 2006, surge a Lei Maria da Penha. Em 2010, Dilma Rousseff é eleita a primeira presidente mulher do país. Em 2020, a população botucatuense elegeu 4 mulheres para o Legislativo. E agora, nesta Semana da Mulher 2021, nós e a Câmara de Botucatu celebramos as vivências das nossas mulheres. Mulheres que buscam seu espaço e usam sua voz para compartilhar histórias. Histórias únicas que só são possíveis de serem vivenciadas porque são entrelaçadas à luta de outras mulheres no passado. E hoje falaremos sobre a vivência das mulheres na pandemia. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma noite especial aqui na Semana da Mulher da Câmara de Botucatu. Eu sou Adriana Ribeiro e hoje a gente vai conhecer um pouco da história de 3 mulheres aqui da nossa cidade que estão enfrentando essa turbulência da pandemia, assim como eu, como você, como milhões de pessoas ao redor do mundo. Há um ano a gente teve a vida chacoalhada, uma tormenta chamada Covid-19, causada por um vírus que veio de longe, mas que afetou diretamente as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias e o jeito como a gente se relaciona com as coisas, com o trabalho, com os filhos. E é um pouco para dividir o seu relato de como que elas estão enfrentando essa tempestade, né? A gente tem ouvido falar que estamos todos no mesmo barco. O barco não é o mesmo, o mar é que está agitado para todo mundo. E algumas remaram de uma forma, outras tiveram que aprender a nadar. Então eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas é sobre isso que a gente vai conversar nesse momento aqui, nessa programação especial desta semana. Nós vamos conversar com a Lívia. Boa noite, Lívia. Você está sem áudio, ativa seu microfone. Boa noite, Adriana, boa noite a todos que estão acompanhando a TV Câmara. Eu quero agradecer já logo de início esse convite para vir conversar com vocês e trocar as nossas experiências, conversar, né, sobre como tem sido para cada uma de nós. Obrigada mesmo. A gente é que agradece a você, a Gisele. Boa noite, Gisele. Boa noite Adriana, boa noite a todas, boa noite a quem está acompanhando aí a TV Câmara. E também a gente agradece a Vivian. Boa noite, Vivian. Boa noite Adriana, a vereadora Érica, Gisele, um prazer te conhecer, Lívia também. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de poder dividir com todos como é que tem sido esse caos organizado aqui da nossa casa. Muito bem. Então, as 3 convidadas já estão apresentadas. Quem está acompanhando a gente também aqui é a vereadora Érica, da Liga do Bem. Ela, na verdade, que sugeriu essa temática
e essas convidadas, essas mulheres, para darem seus relatos nessa noite. Vereadora, boa noite. Em meio a tantos temas possíveis e a tantas pessoas possíveis, por que é que você acabou escolhendo essas 3 mulheres para falarem sobre esse tema que é a pandemia, como está atravessando essa pandemia? Boa noite a todas as convidadas, boa noite a quem está acompanhando. Realmente, o Covid nos trouxe um momento diferenciado e é importante esclarecer e colocar para a população todas as dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos, como é que nós superamos, as que se reinventaram, né, as que se dedicaram. Então, achei muito importante o tema de colocar como a mulher sobreviveu ao Covid, né, vamos colocar dessa forma, porque realmente não foi uma situação fácil, e cada uma no seu momento, no seu tema, tem histórias diferentes e enriquecedoras para contar para as outras mulheres, né, que podem servir de inspiração, inclusive, para muitas. Essa foi a busca do nosso tema para essas 3 guerreiras aí que vão contar a história delas para a gente. Muito legal, eu já tive o privilégio, né, de conhecer um pouquinho da história delas para poder preparar aqui esse momento, e digo que realmente são 3 maneiras diferentes de mostrar essa superação, essa força da mulher que não deixa a peteca cair. E o convite que eu deixo para você que está do outro lado aí da telinha é que enquanto elas estiverem falando sobre as estratégias, as dificuldades que elas tiveram para passar por esse primeiro ano de pandemia, né? Porque a pandemia ainda não acabou, mas todos os ajustes que elas foram tendo que fazer na vida, que você pense como é que foi a sua história, né? Se você estivesse aqui sendo entrevistada nessa noite, o que é que você contaria? Porque com certeza você também, assim como eu e como nós que estamos aqui essa noite, somos sobreviventes, né? Todas nós somos sobreviventes desse grande desafio que nos foi imposto. Então vamos lá, né? Para que a gente não enrole demais, vamos começar conhecendo a história da Lívia. Então eu vou pegar minha colinha aqui. A Lívia abre a nossa noite, né? Ela é mãe do Carlos, que tem 2 anos, e da Melissa, que nasceu em novembro do ano passado, bem no meio da pandemia. É a Lívia Maria Nicomedes Conceição, e além de trabalhar como secretária em uma escola pública aqui da cidade, e ser mãe, dessas 2 coisas que devem ser as mais fofas do mundo, né? Pelo menos é assim que toda mãe reage, ela atua em pastorais sociais na paróquia São Pio X e no grupo de mulheres negras Teresa de Benguela, aqui de Botucatu. Lívia, durante a pandemia, essa rotina maluca, né, de atividades domésticas, dar conta dos filhos, gravidez, home office, teletrabalho, as atividades da escola, mais as atividades do voluntariado, acabaram mexendo com o seu emocional e chegou uma hora que você teve que buscar uma ajuda para não enlouquecer, vamos assim dizer, né? Você buscou uma força além de você, fora de você. Conta pra gente um pouquinho como é que você percebeu que você precisava fazer essa parada, essa reconectada aí e desviar a rota de como você vinha enfrentando a pandemia. Bom, Adriana, foi assim, o início da pandemia para nós aqui em casa foi um período assim de complicado. Porque, né, foi aquela questão de, né, sempre trabalhei, né, o meu cargo é de secretária de escola, então são 8 horas de serviço por dia, o dia todo, né, fora de casa. O Carlos já estava indo para a creche, aliás, ele tinha começado já no início de fevereiro na creche, então a gente já estava com essa nova rotina de ele sair de casa e ficar fora. E quando, então, começou a pandemia e as escolas fecharam, tivemos que voltar à rotina dele em casa, e agora eu também em casa e o meu marido junto. Então foi difícil, porque até a gente, né, organizar novamente horários de almoço, um momento para brincar com ele, e fazer o trabalho que agora estava sendo home office, foi assim, nós demoramos algumas semanas para entrar, né, nesse eixo. Porque quando a gente trabalha fora, a gente acostuma com esse horário de sair de casa, e quando eu estou no serviço, eu me concentro no serviço, e quando estou em casa, me concentro em casa.
E agora não, agora já era todo o período em casa, mas também tendo que fazer o serviço que não era de casa, e mais a casa, porque quando a gente está aqui, parece que bagunça mais, você quer comer mais. Então, tivemos que nos ajustar nisso. O Carlos, na época, estava com 1 ano e 7 meses, né? Então, ainda era bem criança, né? Para ele, como os 2 pais estavam em casa, ele queria atenção integral, né? Que estava sendo uma coisa diferente. Então, foi um período de bastante choro, foi um período de noites mal dormidas também. E apesar de eu estava mantendo contato com a minha mãe somente, né, buscava o máximo que pudesse fazer por delivery, para não ter que sair de casa mesmo, porque todos estavam apreensivos, né? Não sabiam exatamente como é que o vírus funcionava, né? Até agora ainda não sabemos 100%. Então, foi essa questão. E depois eu descobri que estava grávida, né? Foi logo no início, né? Eu percebi que eu estava me sentindo meio enjoada, a comida parecia que não descia direito. Eu falei, talvez seja por essa apreensão, né, que nós estamos tendo. E no fim, descobri que estava grávida. E foi aí que eu percebi que seria um período assim, um pouco mais difícil do que eu estava pensando. E eu, né, como a Adriana já falou, participo da Paróquia São Pio X, já participei da Pastoral da Crisma, estou na Pastoral da Música, assim, atuando mais ativamente, mas por saber que eu estava grávida, eu, né, não fui mais às missas, e depois também foram canceladas as missas. E aí que eu percebi que eu precisava me apegar mais ainda, né, nessa espiritualidade, de estar aqui em casa, de meditar mais sozinha, meditar mais com a minha família, e dar essa pausa que teve também de não ter que sair de casa, né, de ter que ficar mais em casa. Eu consegui também olhar mais para mim, pensar mais, né, nas minhas necessidades, assim, no sentido psicológico mesmo, de pensar o que eu gostaria para a minha vida, esse período que a gente vai ter que se reinventar, né? Eu sempre comparava assim, olha, todo mundo lembra daquela época que surgiu várias gripes no Japão, por exemplo, que todo mundo começou a usar máscara praticamente direto, né? Talvez aqui também tenha que ser assim, a gente se reinventar para conversar com as pessoas. Com muitos amigos eu voltei a ter mais contato durante a pandemia, porque daí a gente fica no celular, no WhatsApp, falar, vou mandar uma mensagem para essa pessoa, falar, viu, como é que você está? Então, nós tivemos essa troca de informações, isso de sentar na mesa na hora do almoço e da janta também, e falar das nossas angústias, falar também de ter planos, né, para quando acabasse a pandemia, que até eu, na minha cabeça, imaginei que no final do ano já estaria bem melhor. Então, fizemos vários planos e tudo, claro que depois teve que ser também revisto, mas foi esse momento, né, essa pausa das atividades normais que nós tivemos para pensar mais sobre nós. Aqui a gente procurou fazer isso, porque realmente não poder encontrar com as pessoas presencialmente foi bem difícil. Eu tenho um círculo de amigos que a gente sempre se encontra, e agora não poder mais encontrar foi bem diferente, né? De sempre ficar pela internet. Lidar também com o Carlos, de buscar mais atividades, né? A escola mandava semanalmente para nós vários vídeos, algumas brincadeiras para a gente fazer em casa, e mesmo com a orientação da escola, teve alguns momentos que nós não conseguimos fazer. E aí eu pensei, gente, a gente está aqui em casa todos os dias, vamos tentar brincar com ele, algo diferente, para ele também lembrar como é que era estar com os coleguinhas, né? Colocava os vídeos deles. E em relação à gravidez, eu fiquei um pouco tranquila, porque durante a gravidez eu não precisaria sair de casa, não precisaria ir para o trabalho, né, nem ter que me expor a nada. Mas eu fiquei preocupada com o momento do nascimento, né? Eu falei, como é que, né, estava previsto para novembro, eu pensei, como é que vai estar, né, nesse período? Será que no hospital vai ter leito? Será que tem algum risco de nascer com alguma coisa diferente? Então, eu fiquei com esses pensamentos também de não saber como seria, de qual tipo de segurança a gente poderia proporcionar, né, para ela quando nascesse. Todos os dias também que eu tinha consulta no posto de saúde, também sempre ficava apreensiva de como é que ia encontrar, se o médico ia atender, se ia estar tendo um surto de Covid, se era seguro ir na consulta.
Então, todas essas questões foram preocupantes, mas eu também pensava sempre assim, vamos um dia de cada vez, né? Vamos ver como é que está agora, se a gente pode ir ou não. Então, eu aproveitei esse período da pandemia, né? Acho que a gente sempre tem que pegar o que é o melhor de cada situação para repensar e para também, né, depois de repensar, colocar em prática esse novo jeito de viver, né, aqui. Tentamos fazer isso aqui em casa, conseguimos, né, eu sempre mantive contato com a minha mãe, as minhas irmãs, foram as pessoas que me ajudaram muito durante esse período de pandemia, né, além do meu marido, claro, que estava aqui, porque tinha dias que eu estava mais cansada, quando a barriga começou a pesar também, o humor acaba oscilando. Então, ela sempre me deram esse apoio, às vezes de vir aqui em casa, ficar um pouquinho com o Carlos, vir conversar. Então, nós pudemos ter esse contato, né, só nós, para não ter, né, a questão da aglomeração, foi mais esse contato que nós tivemos. Então, assim, né, como mulher, a gente sempre busca uma solução para a situação que aparece. Então, foi desse jeito que a gente lidou, assim, com a pandemia aqui em casa. Continua lidando ainda, né? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando tiver tudo liberado, passou, né? Quando tiver a notícia de que passou. Quando tiver tudo liberado, eu gostaria de sair, viajar para como a gente é do interior, a gente sempre quer ir para a praia, né? Porque é um lugar que a gente não tem muito contato. Mas eu gostaria, sim, de viajar. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de literatura também. Então, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Poder sair, poder andar na rua sem medo de encostar nas pessoas, conversar assim livremente, sem horário, sem ficar com medo de se você pode contaminar outra pessoa ou ela te contaminar, né? Porque a gente fique todos saudáveis, né? Seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Voltar a ter essa atividade. Muito legal, Lívia, muito legal, porque eu não tenho filhos pequenos mais, mas a gente se coloca no lugar, volta um pouquinho, né, o filme, a maternidade é um desafio por si só, né, o começo, né, da adaptação do bebê, e você ainda no meio da pandemia tendo que fazer isso, e pelo que você falou, né, um dia de cada vez, buscando no seu núcleo familiar mais próximo e na espiritualidade, essa forma de se manter centrada, né? Agora a gente vai conhecer um pouco a história da Gisele, que fez um movimento inverso do seu, né? A Gisele, você se recolheu e a Gisele parece que abriu ainda mais as portas, porque ela trabalhou muito firme, né? Muito forte com a questão do acolhimento, né? Vou aqui ler o nome, né, da Gisele aqui completo. Você é a Gisele Luiz, né? A gente vai conhecer agora a história da Gisele Luiz, que conseguiu trabalhar nesse momento de pandemia no acolhimento a mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social aqui na nossa cidade. E aí, dessa forma, você se ocupou, né, e manteve também a saúde mental. Você é mãe do Igor, que tem 22 anos, e do Pedro, de 16 anos. 2 adolescentes, então, faixa etária diferente. E você é idealizadora do projeto Flor do Gueto. Então, eu queria começar, Gisele, pedindo para que você falasse um pouquinho do projeto, como que ele funciona, como que ele nasceu, há quanto tempo existe, qual que é o objetivo dele, e qual foi a experiência que vocês tiveram também no projeto nesse tempo de pandemia, em que a gente vê aí, né, que foi agravada essa situação de condição de vulnerabilidade e também os casos de violência doméstica em todo o país, né, em todo o mundo, na verdade. Então, assim, compartilha com a gente a sua história. Bom, o projeto Flor do Gueto nasceu há alguns anos já, né, e eu fazia algumas coisas sozinha. E em 2018 eu conheci a Thalita, que é a menina que trabalha comigo no projeto, que me ajuda em tudo. No começo nós fazíamos eventos de beleza, a gente já fez vários eventos, né, onde a gente reúne vários voluntários para cortar cabelo, para fazer unha nas periferias da cidade.
A gente vai no CAPES, a gente vai em vários lugares onde as pessoas estão em situação difícil e precisam, né, levantar a autoestima dessas pessoas, até mesmo para se arrumar um trabalho, ela precisa estar com o cabelo cortado, a gente sabe que é assim que funciona. Vindo a pandemia, a gente não pode mais fazer evento, óbvio, porque aglomerava muita gente, né? O que nós fizemos aqui no Jardim Brasil foram 500 pessoas. Então, a gente já não pode mais fazer esse tipo de coisa. Mas a gente notou que os pedidos de ajuda, de alimentação, né, eles dispararam, porque muita gente ficou desempregada. As famílias que a gente assistia geralmente viviam de reciclagem, né? Vai lá, pega uma latinha, só que não tem mais festa. Então, eles não tinham onde conseguir matéria-prima para poder vender lá e conseguir o seu dinheiro, o seu sustento. Com isso, a gente teve que bolar estratégias para conseguir alimento para tantas famílias, né? Porque assim, mesmo que a prefeitura dê uma cesta básica, existem famílias de 15 pessoas. Então, a gente sabe que uma cesta básica para 15 pessoas não dá para passar um mês, né? Então, a gente precisava ajudar mais pessoas. E foi onde a gente foi se organizando e com a ajuda de alguns amigos. Eu me lembro que na primeira campanha que nós fizemos, nós ganhamos máscaras, né, de uma costureira, máscaras feitas à mão. Essas máscaras a gente se propôs a trocar por leite, né? Então a gente conseguiu, acho que 110 litros de leite com a troca dessas máscaras. E a partir disso foi ganhando um movimento. A gente conseguiu receber mais doações, né, de cesta básica, de alimento avulso. E foi onde a gente foi trabalhando nessa área, né, para conseguir alimento para tanta gente, né, tantas pessoas que estão precisando, estão perdendo seu emprego. E a gente tem que ter muita sensibilidade de separar as coisas para ver quem precisa, quem não precisa, tomar muito cuidado com essa divisão para não ser injusto com ninguém. E há 3 meses a gente conseguiu alugar uma casa para deixar como se fosse nossa sede, a nossa sede, né? E nessa casa a gente recebe ali doações de roupa, a gente marca um dia para ser organizado, horário para as pessoas irem retirar as roupas, tirar o que elas precisam. E também a gente tem lá a prateleira solidária, onde as pessoas, ela precisa só de um arroz e de um feijão, ela vai lá e retira aquilo que ela precisa. Eu sempre peço para levar sacola, porque a gente não precisa produzir mais lixo, né? E a pessoa vai lá e retira o que ela precisa. E nessa área social, foi isso que a gente tem trabalhado muito, muito mesmo durante a pandemia. A gente conseguiu, com os veterinários da Unesp, a gente fez uma campanha lá, a gente arrecadou 1 tonelada de alimentos. Então, desde o começo da pandemia até agora, a gente já distribuiu mais de 2 toneladas de alimentos. Né? O projeto Flor do Gueto, aquela coisinha pequenininha, e foi tomando essa dimensão tão grande, né, com a ajuda de todos os nossos amigos, durante a pandemia. Também a gente trabalha no acolhimento de mulheres vítimas de violência, né, e incrível que pareça, os BOs não têm sido tantos quanto parece, mas por subnotificação. Afinal, essas mulheres ficaram isoladas em sua casa com o seu agressor. Então, a gente teve que ter muita delicadeza para saber lidar com isso, né? Muita cuidado mesmo para poder não invadir a vida da mulher e colocá-la num risco ainda maior, né? E tentar conseguir trabalhar com o cara que está agredindo, né? Por que você está fazendo isso? Olha, né? Não está legal. Então, a gente teve que ter também essa sensibilidade. E nós estamos aí trabalhando durante esse tempo todo, né? Eu tenho meu trabalho, que é essencial, né? Eu trabalho num hospital, então eu trabalho 12 por 36, um dia eu estou no hospital, um dia eu estou na ONG, né? Então a gente está sempre trabalhando. Eu não pude me isolar, ficar em casa, mas eu tomo cuidado quando eu saio para a rua, eu saio de máscara, eu levo álcool, a gente está sempre fazendo teste, né? Porque eu não vou expor ninguém ao risco. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a pandemia está aí, infelizmente, né? Mas eu acredito que a gente vai sair dela fortalecido, a gente vai sair dela aprendendo muita coisa e para ter uma vida diferente daqui por diante, né? A solidariedade que a gente conheceu do povo botucatuense durante a pandemia foi muito grande, ainda agora, né? Tem um empresário que está passando por situação difícil, mas está ajudando o Flor do Gueto,
né? Mesmo assim, ele tendo que lutar para se manter, está nos ajudando, né? Amigos, todos os nossos amigos, eles têm, mesmo tendo se apertado durante a pandemia, eles têm nos ajudado. Então, a solidariedade, desde as chuvas de fevereiro, que a gente estava lá também, até agora, até os dias de hoje, todo mundo tem se ajudado. E totalmente voluntário, né? Nosso projeto é totalmente voluntário. Pessoas que vêm, pessoas que vão, e quem quiser ajudar é sempre bem-vindo, seja para ajudar a gente a arrumar a casa, dobrar a roupa, separar a roupa, consertar, porque também a gente conserta a roupa se ela estiver estragada, né? A gente lava. Então, para tudo isso, a gente precisa de voluntário, né? Só uma pessoa, só 2 pessoas não dá conta de fazer. E assim tem caminhado o Flor do Gueto, a gente tem caminhado aí. E ainda eu sou mãe, né? Tenho um jovem, tenho um adolescente em casa, então são muitas coisas, né? E a gente tem, graças a Deus, dado conta de tudo, né? A gente tem aprendido muito com tudo isso e vamos sair fortalecidos, sim. Conheci a Érica durante a pandemia, né? Eu fui candidata a vereadora também durante a pandemia. Muita coisa aconteceu, né? Durante a pandemia. Os 45 anos, eu falo que os 45 foram os que foram mais intensos para mim, porque foi intenso, está sendo intenso. E quem quiser colaborar, ou quem quiser, seja com doação, que tipo de doação que pode fazer, e quem quiser colaborar também com mão de obra, ou conhecer melhor o projeto, como é que pode fazer? Onde encontra? Onde que é a sede de vocês, assim? Em que lugar da cidade que fica? Ou quem que poderia procurar para poder se integrar aí ao projeto de vocês? Pode procurar a mim, né? Gisele Flor do Gueto, já está ali nas minhas redes sociais. Pode procurar também a Thalita Januário, que é a vice-presidente. Pode procurar a Érica, que ela vai saber onde me encontrar. E a gente recebe doações de roupa, doações de alimento, principalmente, leite, fralda geriátrica. A gente só não recebe remédio, né? Porque remédio é uma coisa muito séria, né? Precisa ter a receita, e eu não sou farmacêutica, então eu prefiro não receber doação de remédio. E nem dinheiro também, a gente prefere não receber em dinheiro, né? Não ser assim, uma ajuda aqui para pagar o aluguel, tá? Então, mas a gente prefere assim, a gente vende as nossas rifas, a gente vende os nossos turbantes, nossos brincos, para conseguir pagar o aluguel todo dia 10. A nossa sede fica na Vila Maria, na rua João Morato da Conceição, 830. Bem perto aqui da Moldmix, mas lembrando que precisa marcar horário para a gente poder conversar, porque, né, para não ter aglomeração, para não ter nada disso, aí precisa marcar um horário. Muito bem. Então, assim, Flor do Gueto, né? Vamos todos guardar esse nome e aí procura nas redes sociais ou se informa aqui na Câmara também, né? A vereadora Érica, da Liga do Bem. E a Gisele ou a Thalita, do projeto Flor do Gueto. Já se lembrar o nome, já está meio caminho andado, né? Parabéns pela iniciativa, viu, Gisele? Eu espero que vocês continuem com essa força quando tiver tudo mais pacificado ainda, né? Porque se começou e está dando certo num período de tantas incertezas, daqui para frente a vida longa cada vez maior, né? Para que vocês possam seguir com essa missão que é tão bonita, viu? A gente tem planos para depois que acabar, né, a pandemia, se Deus quiser, logo acaba, a gente voltar a dar cursos profissionalizantes, que a gente estava dando isso também, curso profissionalizante de cabeleireiro, de design de sobrancelha, a gente quer fazer de maquiagem, a gente quer, sei lá, conseguir umas artesãs para dar aula de artesanato, né? A gente tem alguns focos que a gente quer buscar, por exemplo, o Porto Side, que é um lugar que precisa bastante aquele bairro dos pescadores, então a gente quer chegar até ali também. A gente tem bastante projeto aí, mas para isso tem que acabar, tem que vir a vacina e acabar com essa pandemia. Vai passar. Muito obrigada. E agora também quem está na torcida para que tudo isso passe, né? E que tem passado por alguns maus bocados aí, tem dado seus pulos, é a nossa terceira convidada da noite. Está passando muito rápido, eu estou achando aqui, viu? Já está quase indo para o final, mas vamos lá. A gente vai conhecer agora o relato da Vivian Toledo Santos Gambarato.
E ela apostou na criatividade, até uma certa dose de bom humor e de loucura, assim, para conseguir superar esse momento de tantas dores, né? Todas as mulheres, né, as que falaram aqui conosco, e todas as pessoas com perdas, com insegurança, com incerteza, com mudanças, tendo que lidar com uma realidade tão desafiadora, né? E ela, que é casada, professora universitária, a Vivian, ela é mãe de 3 meninas, as 3 Ninas, como ela mesma apresenta. A Heloísa, que tem 8 anos, a Olivia, que tem 6 anos, e a Lara, de 4 anos. Vivian, quando a gente fez nosso primeiro contato, você disse que resumia a sua experiência na pandemia como um caos organizado, com direito a uma rotina de malabarismo que incluiu até eventos na garagem e tretas na internet, né? O que é que você traz para a gente nessa noite aqui? Olha, Adriana, ouvindo a Lívia e a Gisele, eu até me sinto envergonhada de pensar no pouco que eu fiz durante essa pandemia, porque eu até comentei que espiritualidade, eu tentei começar a semana passada um projeto de leitura bíblica com as minhas filhas, e elas vêm com cada pergunta que eu levei o projeto mais como uma leitura normal, assim, porque, mãe, por que tanta gente morre nesse livro? Mãe, por que tanta gente muda de nome? E criança faz cada pergunta para a gente, né? E aí, papai do céu não vai acabar com esse vírus? Eu falo, filha, a gente reza todo dia para isso, né? Exatamente. Mas eu vejo que o papel da mulher, pensando nesse lado, nós somos cobradas o tempo inteiro, desde sempre. E nós nos culpamos também, né, de sermos produtivas, se você decide por não ser mãe, por que você não é mãe? Se você decide ser mãe, por que você tem um só? Por que você não tem 2? Né? Por que você faz comida em casa ou não faz? Por que você opta por um parto ou por outro, amamentar ou não amamentar? E durante a pandemia não foi diferente. Eu acho que a cobrança externa do papel da mulher é muito forte, inclusive de tentar manter esse caos organizado dentro da casa, né? Algumas sim com papéis individuais, outras com o parceiro ou a parceira que pode auxiliar nesse processo, e que eu acho que teve que ter uma cumplicidade de todo mundo que mora numa casa muito grande, porque senão saiu um matando o outro realmente, né? Naquele momento que a gente está do surto coletivo em casa, não o do Covid, porque é um surto interno, a gente acaba se espetando. Então, é saber lidar também com essa condição. Aqui em casa, com as Ninas, não foi diferente. No começo, elas somatizaram muito toda essa situação de falta do colégio, de falta dos amigos, de falta do vovô e da vovó, dos vovôs e das vovós, porque ninguém sabia o que era, como é que era essa janela de tempo de contágio ou não. Então, nós nos recolhemos, né? Diferente da Gisele, que se expôs no sentido de tentar ajudar, a gente acabou se recolhendo no medo de não saber como lidar com essa situação. E aqui também, então eram episódios de vômito direto, porque elas não sabiam lidar com as emoções. E eu também, falei assim, como que eu vou levar para o médico? O hospital é o pior lugar do mundo para se estar nesse momento. Então, resgatei aquelas receitas de vó caseira, vamos fazer um chazinho, vamos fazer... E eu percebi que a falta delas era com relação a esses eventos. Então, a cada mês a gente programava um evento na garagem. Então, foi a festa da primavera, nós comemoramos o aniversário dos cachorros, né? E por que vamos cantar parabéns para o cachorro? Era presente para o cachorro, era bolo feito especialmente para o cachorro. Foi o Halloween que nós fizemos em outubro, aí começaram os aniversários delas, porque são 3, já é festa, né? Com 3 filhas já virou aglomeração aqui em casa, estilo creche. Então era aquela coisa de bolo que a gente mesmo faz, e a mamãe não sabe fazer bolo, mas vamos para a internet para tentar pegar uma receita de bolo que sai afundado, mas que vira festa naquele momento, mesmo o bolo duro, afundado. Então, assim, pedir em casa os docinhos que a amiga faz, a vovó, o bolo da avó. Então, acho que
vendo pelo lado bom, que eu tenho muito essa mania de tentar ver pelo lado bom também, redescobrimos lugares em casa que eram esquecidos, cômodos mesmo, aquele quartinho da bagunça que teve que ser arrumado para que o home office pudesse acontecer. Eu e meu marido damos aula na FATEC, então nós continuamos e tivemos a graça de poder nos manter em casa com as plataformas, né, e dando o ensino remoto da mesma forma adaptado do que nós tínhamos no presencial. Elas também com o ensino remoto em casa, para que elas pudessem continuar com os seus estudos. Então, esses cômodos perdidos que tiveram que ser adaptados para essa nova rotina, os brinquedos de casa, muitas vezes esquecidos, porque vai chegando evento, ganha brinquedo novo, vamos resgatar aquele que já estava aqui, vamos arrumar o cesto na medida do possível, os cestos de brinquedos. E Lívia também, né, me entende que não tem como se arrumar, se mostrar a sala é aquela bagunça a todo tempo, né? Você resgata um, guarda, ele já está lá de novo correndo. Então, adotamos um gato no meio da pandemia, porque tinha que ter um ser novo em casa. Então, foi um gato que nós adotamos, uma gatinha, que no meio disso ficou doente, teve que fazer cirurgia, e eu falei, meu Deus, gato para mim era um negócio que você dava comida, não deixava sair e castrasse. Falavam que era um ser independente, mas eu tinha que ficar dando comida e ração para gata a cada 3 horas, sabe? Essas coisas. A cachorra que fica doente também você tem que... E meu marido que sai com todo mundo para fazer as coisas, porque eu fico em casa com elas, né? Então, por isso que eu digo que é essa cobrança. Mas no meio de tudo isso, para me cobrar mais um pouco, que eu já não tinha muito o que fazer, eu ainda arrumei de me sentir produtiva. Então... eu terminei uma segunda graduação durante a pandemia, me formei em letras agora, eu já sou formada em informática e me formei em letras e comecei a fazer pedagogia, quer dizer, não contente com tudo, ainda você começa um novo curso, né? Meu marido também já era formado em computação, aí se formou em matemática e agora começou a fazer engenharia. Então, no meio desse tempo com as meninas, a gente ainda estuda, para ser exemplo para elas de que não dá para parar de estudar, né? E ler livros e publicar artigos e as tretas na internet que eu não consigo me controlar de ver as pessoas falando coisas e julgando outras pessoas, e aí nesse meio de tudo eu arrumo briga no grupo de mães do WhatsApp, quando eu vejo o pessoal minimizando a crise, o Covid, eu falo, gente, como assim? Tem gente morrendo, e vocês estão aí falando que o negócio não é nada, ou que é mentira da mídia, como assim? Então... mas não consegui fazer pão ainda, que eu vi que durante a pandemia todo mundo fez um pão, né? Todo mundo me manda receita de pão, porque eles acham que é falta de receita, mas não é falta de receita. É tempo. Como que eu vou fazer pão? Eu não sei fazer pão. Então, eu ainda estou me cobrando nessa de eu precisar fazer um pão, porque enquanto eu não fizesse pão, a pandemia não acaba. Eu acho que é isso que está faltando para acabar com essa pandemia. Então, ainda tenho a meta de fazer o pão. Acho que o dia que eu fizer pão, a internet cai, o pessoal que eu tenho no meu Facebook vai, assim, a loucura, né? Porque a Vivi conseguiu fazer um pão, porque até agora não deu. Vivi, eu nunca tinha feito um pão. Eu tenho uma receita. Você fez na boa. Pandemia, Adriana? Eu fiz na pandemia, vou te passar. Eu vou te passar. Porque eu estou fazendo qualquer negócio para essa pandemia acabar também, né? Então, eu fiz um pudim, era de leite, ele ficou meio caramelizado, assim, meio duro, mas foi o pudim. As meninas ficaram felizes com o pudim que a mamãe fez, que a mamãe não faz, né? Então, me manda a receita do pão, porque, olha... eu vou mandar, e pela cara da Gisele, da Liv e da Érica, elas vão procurar receitas também e vão te mandar. Não vai ser por falta de mais 4 receitas que você vai deixar de fazer o pão. Mas você falou uma coisa aí que é muito legal de ser resgatado, né? Essa questão de tentar dar um exemplo para as meninas, né? E esses relatos de vocês 3 aqui essa noite mostram, assim, 3 mulheres que estão dando exemplos tão diferentes, tão normais, né? Porque a gente se identifica tanto, ora com a sua fala, ora com a da Gisele, ora com a da Lívia, porque são coisas que a gente viveu. Em algum momento, uma de nós brigou na internet, tretou na internet, em algum momento, alguma de nós
teve medo, né, pelos filhos, teve medo da doença, teve medo do futuro, se colocou à disposição para ajudar alguém, né, com certeza, né, teve um projeto grande, teve que se reinventar nesse projeto também. Então, o relato de vocês ensinou não só as filhas e filhos de vocês, né, mas hoje está sendo registrado aqui também como inspiração para que a gente, mulher, não se sinta também tão cobrada, às vezes pela gente mesmo, muitas vezes por fora, mas às vezes pela gente mesmo, de ser sempre a pessoa serena, plena e empoderada, né? Vai ter momento que a gente não vai ter todas as respostas para os filhos da gente, para a gente, né? Para as demandas que forem apresentadas, e essa pandemia, ela ensina isso a todos nós. A gente que é o ser humano, né, como humanidade, que talvez estivesse cheio de certezas, cheio de si, se viu, né, fraco, se viu sem palavras e sem ações diante de uma coisa invisível, né? A gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui. Aí eu queria mais uma falinha assim rapidinha, pode ser na mesma ordem, pode ser em ordem inversa, de alguém que fizesse um comentário sobre isso que a gente viveu aqui nesse momento. Vou deixar a vereadora Érica por último, tá, vereadora? Então, as meninas convidadas, se quiser comentar ou falar entre vocês mesmo, né, uma para outra, fiquem à vontade. Se eu puder começar, já que eu terminei, começar os últimos serão os primeiros, né? Aquela coisa assim. Eu acho que às vezes nós ficamos pensando, eu penso, né, muito nisso, no que fazer. Gisele, uma inspiração em como fazer. Durante a pandemia, eu fiz um projeto nas redes sociais mesmo, de indicação de profissionais autônomos ou de empresas que a gente comprava, de atendimento, porque eu acho que o comércio também, esses profissionais têm passado, os artesãos, eles têm passado por um momento muito difícil nessa crise, de perdas de emprego, de empresas fechando. Então, às vezes a gente acha que é pouco, mas o pouco que a gente puder fazer já faz toda a diferença. Então, eu fiz indicações de quase 70 empresas e profissionais autônomos no meu perfil do Facebook. E outras pessoas com essas indicações acabaram comprando desses pequenos produtores ou de artesãos. Então, nem sempre é tão pouco assim o que a gente faz, né? A gente fica imaginando de fazer algo grandioso, vamos chegar lá. Mas eu acho que o pouco que a gente pode fazer, que nem a Lívia falou, só de uma mensagem, essa mensagem pode fazer a diferença na vida do outro, pode ser uma palavra que o outro está esperando, fazer uma entrevista, parar um pouquinho da nossa rotina para talvez tentar ajudar nesse sentido, de mostrar que todo mundo está passando pelo seu momento e tudo bem. O meu mantra tem sido, vai passar. Vai passar e cada dia é esse. Então, a gente poder ajudar um pouquinho o que está do nosso lado, e esse do nosso lado pode ser o filho, pode ser o marido, que também não está numa situação diferente dessa, né, da nossa, pode ser alguém da nossa família, que por uma videochamada a gente consegue ajudar, e no nosso perfil no Facebook, coisa que a gente já incorporou no nosso dia a dia, como faz parte do nosso custo, né, já é de graça, digamos assim, de ajudar esses pequenos produtores, os profissionais, nessa divulgação que eu acho que traz resultado e a gente se sente bem. Quando a gente pode se doar também para o outro, é uma forma da gente melhorar o nosso dia e o dia de alguém. Quem quer continuar aí com essa bola que a Vivian passou? Gisele, Lívia? Então, eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Toda vez que eu posso falar do Flor do Gueto, eu falo, né, em qualquer lugar, no trabalho, em qualquer lugar, porque foi um filho que eu pari, né, que nasceu no meu coração, que a gente está mantendo aí. E para mim é muito importante conhecer mulheres diferentes, né? Enquanto eu fui para sair de casa, elas estevem dentro de casa e todas elas produzindo, né? Fazendo faculdade, criando seus filhos, educando, não fazendo pão, e assim tá indo, né?
Então, essa história de indicação é muito importante, porque dessas famílias que estão desempregadas, muitos começaram agora a fazer doces, salgadinho, desenho, quadro, brinco, bijuteria. Então, a indicação é muito importante, né? Para que eles consigam se manter, para que eles consigam viver, ter um mínimo de dignidade. Então, eu acho super, super válido, né? Muito bonito. Tem gente aí fazendo currículo para as pessoas que não conseguem, porque a gente vê mulher oferecendo faxina a troco de alimento, né? Então, é muito importante tudo isso. Essa ajuda, toda ajuda é bem-vinda, né? E acabando com tudo isso, eu quase não vejo as minhas amigas tiveram filhos, eles estão crescendo, eu não estou vendo. Eu quase não vejo a minha mãe por motivos de segurança, minha mãe é idosa. Então, eu acho que essa mensagem, a ligação, é tudo muito importante para todos nós, para nos manter próximo, né? A internet está aí para isso. E eu tenho conhecido pessoas maravilhosas também, conheci mais algumas hoje, e eu estou muito feliz por isso. Muito obrigada, Érica, pelo convite e a todas vocês. Obrigada, viu, Gisele? Agora a Lívia, então, vamos lá. Bom, então, para complementar, né, até eu acabei esquecendo de falar no começo que eu também me candidatei, assim como a Gisele, também tinha me candidatado a vereadora no ano passado, e eu me candidatei apesar de estar grávida aí na pandemia, porque justamente quando eu comecei, né, quando me colocaram essa questão de candidatura, eu comecei a estudar mais sobre a legislação municipal, sobre como seria a função do vereador, e eu achei importante, falei, olha, eu acho que eu posso contribuir também com a cidade nessa questão. Não fui eleita, né, e tudo, mas assim, para mim também foi uma experiência muito boa, né, não foi uma segunda graduação como a Vivian fez, mas para mim valeu como graduação, sabe, porque o tanto de coisas que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, também para mim valeu muito, foi muito importante. E eu lembro de uma das reuniões que nós tivemos, assim, de estudo que nós fizemos, e uma pessoa perguntou para mim, falou, Lívia, como que você está dando conta de fazer a campanha e de ficar em casa cuidando das suas crianças, de home office? Eu falei, olha, gente, na verdade eu não estou dando conta. A gente vai fazendo uma coisa por vez, e eu acredito nisso que a Vivian falou mesmo. A gente acaba inspirando outras pessoas e consegue também o apoio de outras, justamente por se colocar também à disposição, assim como a Gisele fez, de sair de casa para ajudar outras pessoas. Alguém também vem ajudar a gente, então é sempre uma troca. E como a Gisele disse, eu também agradeço muito por ter conhecido outras mulheres aqui hoje, de ter conhecido também durante toda essa caminhada, outras mães também que eu conheci durante esse ano, e a gente vai trocando experiências para ver que nós não estamos sozinhas, né? Realmente a mulher tem uma cobrança maior mesmo, infelizmente eu digo, porque nós somos seres humanos no mundo, né? Então homens e mulheres tinham que ter as cargas divididas, né? Para a gente poder caminhar cada vez melhor. Mas eu vejo que muito disso está mudando. A gente está tendo uma geração de pessoas que quer compartilhar mais, quer fazer mais junto, sem sobrecarregar o outro, né? Então nós temos que aproveitar tudo isso, né? Todos esses ensinamentos dessa pandemia e levar eles para frente, né? Não falar, não, a gente só usou durante a pandemia e agora não precisa mais. Não, na verdade a gente precisa sempre. Então também quero me despedir, né? E agradecer vocês por esse espaço e que a gente continue sempre em contato mesmo, né? As redes sociais, a Vivian foi minha professora na FATEC, né? Eu já conheci ela lá. Desde lá admiro muito. Ela, né, fiz o curso de logística e ela dava aula para a gente de informática. E eu lembro que ela indicou um livro para a gente ler e no começo da matéria eu falei, nossa, tem que ler esse livro, ela vai fazer uma prova desse livro. E na verdade não era isso. Era um livro para a nossa vida, para que a gente levasse para nós o conhecimento daquele livro. Então, assim, é muito importante, né? O trabalho dos professores é vital mesmo para a nossa vida. Então é muito bom poder ter contato com todos esses. E a Gisele também adorei conhecer o projeto, quero ajudar sim, e mais gente também ajude. Obrigada mesmo, e obrigada a Érica pelo convite. Fiquei bem surpresa de ter sido convidada, e acho que a gente tem que fazer isso mesmo, divulgar cada vez mais a história de grandes mulheres para a gente se inspirar.
Ué, você falou tudo, né? Grandes mulheres, assim. E eu nessa pandemia ainda tive a honra de conhecer as três ao mesmo tempo aqui. Que gostoso, que delícia que foi, viu? Também quero agradecer primeiro a vereadora Érica, que vai falar agora, por esse convite e a possibilidade de ter estado aqui com vocês, conhecer essas histórias que me fizeram rir, que me fizeram pensar, que me fizeram lembrar, recordar de coisas que eu já vivi e espero que tenha sido assim também lá em casa. Mas, vereadora, então, primeiro, suas palavras agora, você que nos proporcionou, né, de uma forma direta, com o seu convite, com a sua escolha, esses momentos aqui. Eu achei demais, realmente, e posso colocar de uma forma muito clara que a Vivian não fez pão, mas indicou quem faça, né? Colocou lá nos meios dela os indicadores para que as pessoas encontrassem quem faz pão. Agir que de alguma forma estava num mundo difícil, né, mas conseguiu trazer alento para quem precisou, conseguiu conversar com quem era intocável, né, que são essas pessoas tão difíceis às vezes de lidar, e ela pensou numa forma de tratar esse assunto bem delicadamente, e isso foi muito legal. A Lívia que colocou essa forma de mandar uma mensagem, uma coisa tão simples, mas que na época da pandemia fez diferença para muitas vidas, porque a pandemia, ela trouxe aproximação, mas ela também trouxe solidão para muitas pessoas. Então, às vezes, o fato de uma simples mensagem tirou uma pessoa de uma depressão, né? Então, como eu disse, histórias que no mínimo detalhe fazem a diferença na vida de nós mulheres, né? Mostrar que nós mulheres temos capacidades imensas de criar, de desenvolver, de unir, né? Que é uma coisa muito importante. Nós mulheres temos uma força que só a gente sabe buscar, não esmorece, não adoece. Então, quando a gente vê que outras pessoas na nossa família estão doentes, a gente não pode adoecer. Alguém tem que ficar em pé. Nós somos o pilar, né? Então, assim, é um prazer enorme estar essa noite com todas vocês que demonstraram que nós realmente podemos, que nós temos força, união e que a gente pode fazer diferença na nossa cidade, na nossa vida, né? E trazer outras pessoas, outras mulheres para uma luta maior, para maior conhecimento e que, assim, a gente pode mais, pode além. E eu fico muito feliz de saber que nós estamos iniciando esse movimento e que nós vamos ser muito mais fortes daqui para frente. Que bom! Com certeza sempre mais fortes, porque esses ensinamentos e esses desafios que a gente tem superado a cada dia, cada uma de sua forma única, eles não acontecem só nos momentos de pandemia, né? Eles acontecem ao longo da vida. E ao longo da vida a gente tem que se reinventando e estudando e dando nossos pulos para não deixar essa peteca cair. Realmente somos sobreviventes. Vocês, mulheres que eu conheci, tive o privilégio de conhecer essa noite, vocês são fantásticas. Me encantei com a história de vocês, com um jeito, de novo eu repito, né, único, com que cada uma de vocês encontrou para lidar com essa situação. E então eu agradeço. Muito obrigada, vereadora Érica, muito obrigada, Gisele, muito obrigada, Lívia, muito obrigada, Vivian, e muito obrigada a você que está aí do outro lado da telinha, que nos acompanhou, que como eu pode ter se recordado, se emocionado, dado risada, achado engraçado e refletido essas vivências que a gente trouxe aqui nessa noite, nesta Semana da Mulher da Câmara de Botucatu. E se você perdeu algum pedaço, não está entendendo direito, né? Chegou pela metade aqui na programação, ou falou, nossa senhora, isso aqui quem tinha que assistir era minha irmã, minha mãe, minha amiga, não se preocupe. Esse programa, ele fica disponível no YouTube da Câmara Municipal. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho também para acompanhar a nossa programação. E também ele segue em reprise na TV Câmara, canal 31.3 da Rede Aberta Digital ou no canal 2 da Claro Net TV.
Infelizmente, por hoje é só. Mulheres maravilhosas, eu me despeço de vocês. Eu me despeço de você que nos assistiu, prestigiou essa noite. E te digo que a gente se encontra por aqui, sempre na TV Câmara Botucatu. Até!